Irmãos e irmãs, eu queria nesta tarde, noite, compartilhar com você a palavra de Deus. E os irmãos e irmãs perceberam que todos os cânticos, toda a preparação do culto nesta noite foi levando você a essa percepção da nossa vida, das dificuldades, das lutas, dos problemas, e que nós chamamos isso de ondas, de dificuldades, de lutas, de provações e de vento contrário. E é nesta noite que eu queria compartilhar com você sobre essa mensagem. Você está tendo na sua vida, nesse momento, algum vento contrário? Eu sei que alguns estão tendo um vento contrário. E é muito interessante, irmãos, fazendo aqui já uma iniciação dessa mensagem, dessa exposição, nós compreendemos que quando nós lemos esse texto, a percepção é de que aqueles discípulos, eles ficaram durante muito tempo, podemos dizer, remando sem sair do lugar. Quantos aqui têm essa sensação de que às vezes a nossa vida é um remar constante, mas nós não conseguimos sair do lugar? Vocês vão perceber, e que durante um tempo eu também tinha essa percepção, de achar que havia trovões, relâmpagos e chuva, mas o texto não diz isso. Nós vamos perceber que o texto nos fala de um vento contrário. De um vento contrário. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus fale a você. Amém. De que mesmo com o vento contrário, Ele vai encontrar você. Amém. Ele vai encontrar você. Amém? Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, no capítulo 14. Mateus, no capítulo 14, no versículo 27, no versículo 22 em diante. Mateus 14, do 22 em diante. Você encontrou? Quem encontrou? Como diz aí já o jargão. Quem encontrou, diga amém, Amém. Quem está perdido, diga misericórdia, procurando aí. Vamos ler o texto que vai falar assim para nós. E logo ordenou Jesus. Se você é alguém que marca na Bíblia, que risca sua Bíblia, marque essa frase. E logo ordenou Jesus, porque você vai entender por que Jesus foi tão enfático. Em outras traduções diz que ele mandou, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco. E logo mandou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Deixa eu fazer aqui uma parada para que você possa entender o contexto, é muito interessante. Jesus estava com os discípulos, e aí depois da multiplicação dos pães, ele com
os seus discípulos naquele momento em que houve um grande milagre dos pães e dos peixes. Jesus fala para os seus discípulos que eles precisavam sair daquele lugar. Então nós estamos vindo dentro de um contexto em que os discípulos estavam vindo de uma experiência de um milagre, ok? De algo extraordinário que ninguém havia visto ainda. Algo sobrenatural tinha acontecido. E o texto continua. E o barco estava, estou no versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Marca aí na sua Bíblia, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, isso é, na última vigília, no último período, que marcaria aí entre 3 a 6 horas da manhã, nesse período, né? Na última vigília, na quarta vigília, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, falou logo dizendo, anota na tua Bíblia, tem bom ânimo. Você pode dizer comigo? Sou eu, não temas. Sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30 vai dizer: mas sentindo o vento forte, sentindo o vento contrário, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidas? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os seus que estavam no barco e o adoraram. Anota isso na sua Bíblia. Eles entraram no barco, diz o texto, e adoraram, dizendo, vamos ler juntos? És verdadeiramente, mais uma vez, és o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla de sua roupa, e todos os que tocavam ficaram sãos. Todos que tocaram ficaram sãos. Amém? Talvez você não esteja na mesma condição
de que Jesus está aqui fisicamente, mas Ele nos ordena que nós, por fé, venhamos tocar na orla, por fé. Porque uma pergunta, irmãos, que nós fazemos muitas vezes, e ela é equivocada, é se você tem fé. Todos têm fé. A pergunta é: a que Deus você atribui a sua fé? Amém, queridos? Vocês concordam comigo? Todos têm fé. Mas que fé nós colocamos? Em quem Deus? Que Deus é esse que nós colocamos a nossa fé? É muito importante, irmãos e irmãs, quando nós lemos um texto, nós compreendemos o contexto que esse texto está inserido, para que a gente possa ter uma clareza maior a respeito do que a palavra de Deus quer falar para nós. E eu queria te ajudar nesse sentido, de que nós pudéssemos juntos aqui, eu como esse facilitador, e você aí como aquele que está recebendo essa informação, você pudesse crescer no entendimento da palavra de Deus, através do que nós vamos pontuar aqui para você. O contexto desse momento em que nós estamos lendo esse texto, ele se situa na parte, no entendimento histórico de Jesus com os seus discípulos na Galileia. E Jesus estava vivendo um momento, assim como os seus discípulos, um momento de euforia, um momento de sobrecarga, por causa das multidões que não deixavam de maneira nenhuma Jesus e os seus discípulos. Para onde Jesus ia, a multidão ia junto, não dando na menor possibilidade deles descansarem. Mas também aquele grupo estava debaixo de um ambiente de muita tristeza. Que tristeza é essa? Era que Jesus estava de luto. Você já percebeu nesse texto que Jesus estava de luto? Quando você vai ler no início do capítulo 14, no versículo 2, você vai ver o seguinte, versículo 1, vou ler todo, diz assim: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos. Preste atenção, João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso estás maravilhados com o que ele opera? Porque Herodes, versículo 3, tinha prendido João e tinha o maniteado, preso, encarcerado, e por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porque João disse-lhe que era ilícita possuí-la, e querendo matá-lo, diz o texto, e querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Aí vai dizer para nós no versículo 10 que, festejando-se porém o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Heroíades, e adiante dele agradou. Por isso prometeu, versículo 7, como juramento, dar-lhe tudo o que ela pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou e lhe desse. Ordenou que lhe desse. Versículo 10. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou para sua mãe.
Os irmãos e irmãs sabem que João era filho de quem? De Isabel. Era o quê? De Maria? Prima. Então João Batista, ele era o quê de Jesus? Primo segundo, né? Segundo grau. E vocês lembram que foi João Batista quem batizou Jesus? Foi João Batista que disse: olha, está vindo aí, eu estou abrindo o caminho daquele que verdadeiramente é o Filho de Deus. Havia um relacionamento afetivo, familiar, ministerial. E Jesus tem a notícia de que o seu primo, seu parente, seu companheiro de luta havia sido morto. Eu fico imaginando, irmãos, que Jesus não teve nem tempo de administrar, de viver esse sentimento de perda, que deve ter sido muito doloroso para ele. Muito doloroso. Então Jesus está aqui depois da notícia que ele recebe que o primo segundo grau havia sido assassinado. Ele estava ali envolto ao ministério, e aquele momento em que as pessoas assentaram, diz o texto que eram muita gente, e os discípulos dizem: olha, o povo está com fome, o que é que nós vamos dar? E diz o texto: o que é que vocês têm aí? Pergunta ele aos discípulos. Tem uma jovem ali, tem um jovenzinho que ele tem alguns peixes e pães. Diga que traga aqui. E ali ele faz aquela multiplicação. E Jesus está tão cansado quanto os discípulos. Mas diz o texto aqui, que dentro dessa, eu falei sobre encarregados, eu falei tristes com a morte de João Batista, mas vocês vão ainda entrar no outro momento da euforia. Por isso que eu pedi para que você marcasse no versículo 22, vai dizer logo que Jesus ordena que os discípulos saiam daquele lugar por causa da euforia. E vocês vão entender agora o porquê dessa euforia. Havia sido tomado uma euforia por parte do povo e também dos discípulos. Mas eu queria que você entendesse que toda essa narrativa, ela nos leva a vislumbrar, a perceber, lá no versículo 33, que vai mostrar o propósito de tudo isso que está sendo aqui exposto, e o que Deus queria através da ação, dos milagres, do sobrenatural, que aqueles discípulos compreendessem. Havia um propósito, é de que a fé daqueles discípulos crescesse. Quem lembra, domingo retrasado eu falei sobre emuná, uma fé operosa, uma fé que leva a um crescimento. E preste atenção, irmãos e irmãs, no versículo 33 vai dizer para nós: então aproximaram-se os que estavam no barco, eu pedi para você marcar na sua Bíblia, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Porque, irmãos e irmãs, nós vamos encontrar, e esse versículo é a chave para todo esse contexto. Quando nós vamos falar sobre o capítulo 13, ele vai nos falar dos ensinamentos dos 4 solos. Quem lembra aqui desse ensinamento dos 4 solos? O versículo capítulo 13 vai falar que haviam 4 solos: o terreno duro, o pedregoso, entre os espinhos, e o bom solo. E que a semente foi lançada nesses 4 terrenos, e desses 4 terrenos apenas um. Então 75% daquilo que foi semeado não conseguiu prosperar. Onde que nós vamos encontrar isso? O terreno duro primeiro.
O ministério de Jesus em Nazaré, irmãos e irmãs, estava sendo dentro de um ambiente de incredulidade. Jesus não estava conseguindo ser aceito, eles não estavam aceitando a mensagem do Evangelho e nem o que Jesus falava. Havia uma incredulidade, ele foi rejeitado. E no versículo 14, do capítulo 14, vai dizer para nós que Herodes, sem dúvida, teria feito o mesmo com Cristo, o mesmo com Jesus. Assim como ele matou Batista, assim também ele faria com Jesus. Nós vamos encontrar na alimentação dessas 5.000 pessoas um coração num solo raso, isso é, num relacionamento de interesse. Eles queriam Jesus, mas eles queriam Jesus que fizesse segundo aquilo que eles precisavam. Será que hoje não é, irmãos e irmãs, a mesma realidade que nós vivemos? As pessoas querem um Deus à sua conveniência, não querem um Deus que sirva aos seus interesses. E esse terreno raso nunca produz fruto, porque a sua raiz não pode ser aprofundada. E nós vemos também, irmãos, que há ervas daninhas no solo espinhoso, que é os que buscam em Jesus emoção, os que buscam em Jesus uma condição política, e havia entre os discípulos uma preocupação: quem vai estar sentado do teu lado quando tu assumires o trono? Vocês lembram disso? Pedro e Tiago, a mãe disse: meu filho, tem condições, Senhor, de quando tu assumires o trono, tu colocar os meus filhos aí para sentar contigo? E eu digo para vocês, irmãos e irmãs, que aquela mãe não tinha a menor ideia do que ela estava pedindo para os seus filhos. Havia um desejo econômico. Esse camarada salvará a nossa situação. Eles procuravam respostas sociais, eles procuravam por resposta para os seus problemas, e um líder para comandar a revolta. Nós vamos destituir o reinado de Herodes e o poder romano, e nós vamos fazer de Jesus o nosso rei. Mas o Senhor também nos dá nesta passagem uma ilustração do bom solo. No versículo 33 ele vai dizer: os que estavam no barco vieram e adoraram e disseram: de verdade ou verdadeiramente você é o Filho de Deus. Amém, queridos? Quando nós olhamos, irmãos, para os discípulos como sendo esse bom solo, é porque eles creram, eles reconheceram, eles responderam à mensagem do Evangelho. Quando você abre sua Bíblia em João, no capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 15, diz que eles queriam fazer Jesus rei. Por quê? Porque ele os curou, Jesus ele ensinou, Jesus alimentou, e eles queriam pegar Jesus à força e fazê-lo rei. E aqui, irmãos, nós entendemos que toda essa preparação já havia atingido o clímax. Vocês estão entendendo agora por que Jesus pediu que eles entrassem no barco e fossem embora? Vocês tinham essa percepção?
A multidão farta, a multidão alimentada, eufórica, com cura, com milagres, com sobrenaturais, e o povo dizendo: esse é o nosso rei, esse é o nosso rei, vamos apanhá-lo e ele vai ser eleito nosso rei, nós vamos colocá-lo no trono. E os discípulos começaram a achar que verdadeiramente aquele era o momento em que as coisas agora iriam tomar uma decisão e uma proporção, em que Jesus seria realmente feito rei. É muito interessante, irmãos, que Jesus conhecendo o coração, os interesses do povo e o coração dos seus discípulos, Jesus os preserva e disse: imediatamente subam num barco e vão-se embora. Jesus não queria de maneira nenhuma que ele se contaminasse com essa mentira, com esse engano, porque o reino de Deus não se estabeleceria através do poder, da força. Jesus queria dar essa mensagem para que eles pudessem compreender, e ele os obriga a entrar no barco. Jesus, conhecendo tanto os propósitos da multidão e também o coração das inclinações, das nossas inclinações, ele diz: vão embora, vão embora. Porque, irmãos e irmãs, o reino de Deus não é um reino político. Amém? O reino de Deus não é um reino político, e nem daqueles que Deus chama para ser dele como ministros, para serem políticos. Eu lembro de uma frase de Billy Graham, em que ele foi convidado para ser um representante, e ele disse: eu já tenho essa responsabilidade, eu sou um embaixador do Evangelho de Jesus Cristo, e não há outra. Eu não posso descer, por mais alto que seja o cargo humano, que seja a função que me derem humanamente para representar politicamente o meu país, eu não posso descer, porque eu já estou num cargo de muita responsabilidade, e não há outra maior do que essa, do que anunciar o Evangelho e ser embaixador de Cristo. Isso, irmãos, é muito importante, porque hoje a gente vê muitos colegas que foram chamados pelo Senhor para o ministério esquecerem que esta é a coisa mais importante da vida deles, é ser embaixadores de Cristo. O reino de Deus nunca foi envolvido na perspectiva econômica, no bem-estar do Estado, ou de lidar com revoluções físicas. Jesus queria dar aos seus discípulos uma imagem do que verdadeiramente era o reino de Deus. E esse texto, irmãos, vai nos revelar que Jesus queria ensinar. E aí ele anda sobre as águas, e isso mostrou. O andar sobre as águas mostrou que Jesus era o Rei universal, não só das pessoas, mas de todas as coisas. Eu pensei que eu vi um amém, um glória a Deus, um aleluia. Jesus queria dizer: olha, não é só para... eu não tenho o poder só de administrar sobre vidas, mas sobre a natureza também eu governo. Amém, irmã Rosa? Muito obrigado, irmã Rosa. De vez em quando o irmão André também, quando ele se anima, ele dá um glória a Deus. Pode ser que até o fim do culto ele faça isso. O texto vai me falar, irmãos, que Jesus queria construir a fé no coração, fortalecer essa fé, e ele mostra isso, que mediria o reino de Deus através do coração, o coração daqueles que ele ama, daqueles que servem.
Assim, nesse incidente do mar, eles viram o verdadeiro rei, no seu verdadeiro reino. Eu vou repetir: eles viram o verdadeiro rei no seu verdadeiro reino. Amém? Eu sou o Alfa, o Ômega. Eu sou o Aleph, eu sou o Tav, eu sou o princípio, eu sou o fim. Glória a Deus. E aqui, irmãos e irmãs, eles viram aquele que governa o vento e o mar. Eles viram governando também o coração dos homens, porque ele é igual a Deus. Ele era o próprio Deus entre eles. Mas a pergunta é: como eles chegaram a essa conclusão? Às vezes, irmãos e irmãs, para nós chegarmos à conclusão de que Deus é verdadeiramente Deus, nós precisamos ter algum vento contrário. Sim ou não? Deus nos permite ventos contrários para nós percebermos que verdadeiramente Ele é Deus. E aqui interessante, irmãos, esse incidente, esse momento, deu essas lições importantes para aqueles homens. Preste atenção, ele lhe deu a prova da sua autoridade divina. Ele controlava não apenas eles, mas também a multidão. A multidão veio e ele mandou que organizasse a multidão, que se assentasse, e alimentou, e não só alimentou, e depois que aquela multidão queria torná-lo rei, ele manda os discípulos embora e disse: deixa que eu vou despedir a multidão. Tem que ter muita autoridade. O povo querendo fazer Jesus o seu Deus, o seu rei, e aquele momento, e Jesus sozinho entre aquela multidão, e ele diz: podem ir embora que eu vou resolver esse expediente, porque se vocês ficarem aqui, vocês vão atrapalhar, então vão-se embora, deixa que eu resolvo. E é interessante, irmãos, porque ele demonstrou o seu conhecimento divino, embora estivesse separado deles. E é muito sugestivo que Jesus, depois que manda os discípulos ir para um barco e para o outro lado, na outra direção, e ele dispersa a multidão, diz o texto que ele sobe ao monte para orar sozinho. E Jesus estava indo para orar pelos seus discípulos. Certamente Jesus estava indo orar pelos seus discípulos. E eu lendo um dos comentaristas, que conhece bem aquela região, ainda não conheço, né, irmã? Nós vamos conhecer, né, Israel? Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Mas eu lendo um comentarista que já teve em Israel, e ele disse que certamente desse lugar onde que Jesus foi, ele teria condições de longe ver aquele barco tomando a direção no rumo em que ele havia dito que fossem. Ali sozinho, orando, mas sem perder de vista os seus em que ele ama. E assim, irmãos e irmãs, é Deus conosco. Deus intercedendo por nós, diz a palavra, que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, quando nos vê nos nossos barquinhos aqui embaixo. E o texto diz que Ele sabia ir ter com eles. E mais do que isso, diz o texto também, que Ele sabia ajudá-los, através do seu conhecimento infinito. Então, irmãos e irmãs, eu queria que você compreendesse que nesse contexto, Jesus está falando para os seus discípulos: eu tenho a sabedoria. Diga: eu tenho a sabedoria. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, eu tenho a sabedoria.
Jesus estava dizendo para os seus discípulos: eu tenho autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Jesus está dizendo isso. Jesus também estava dizendo para os seus discípulos: eu tenho conhecimento. Diga: eu tenho conhecimento. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos: eu tenho também a onisciência. Pode dizer, irmãos. Jesus estava dizendo: eu tenho a onisciência. Sabedoria, autoridade, conhecimento e onisciência. Certamente, irmãos e irmãs, quando Jesus fala sobre isso, os discípulos viram na prática o que eles cantavam, o que eles liam, agora estavam vendo de maneira nos seus olhos. O que para eles era uma poesia, era um canto, agora era uma realidade. O que está escrito no Salmo 5, no versículo 11, que diz: mas todos aqueles que depositam a sua confiança em ti se alegrarão, que eles gritem de alegria, porque tu os defendes. Certamente os discípulos viram a oportunidade de se materializar na vida deles o que está escrito no Salmo 9, versículo 9, que diz: o Senhor também será um refúgio para os oprimidos, um refúgio em tempo de angústia. Os discípulos puderam testemunhar o que está escrito no Salmo 18, 2, e que eles cantavam, agora passa a ser uma verdade: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Está começando a melhorar. Os discípulos podiam agora ver o que está escrito no Salmo 23, 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Os discípulos agora podiam ver, não somente no salmo que cantavam, mas poderiam se alegrar. No versículo diz 62, 2, diz que só Ele é a minha rocha e salvação, meu baluarte, jamais me deixará e nunca me desamparará. E dentre tantos outros textos, irmãos, eu quero trazer mais um, que é o Salmo 89, que diz: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Irmãos, quem é que proclama a fidelidade de Deus dessa geração para a geração que vai vir? É você, é você, é você. Os seus filhos precisam saber que Deus é fiel, que Deus é fiel, e você diga: eu cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão. Os nossos filhos precisam ouvir isso: os meus lábios proclamarão a todas as gerações. Deus tem sido fiel com você na sua geração, então você tem a responsabilidade de deixar esse legado aos seus filhos, de que verdadeiramente o Deus que você adora, o Deus que você serve, o Deus que é o Senhor e Salvador da sua vida, Ele merece ser louvado e adorado, e os seus filhos reconhecerem através da sua vida a existência, não de um Deus, mas do Deus que habita na sua casa. É assim, irmãos? Nós não podemos sentar com os nossos filhos e contar as histórias da palavra de Deus como se dissesse assim: era uma vez 3 porquinhos. Não, irmãos.
nós temos que dizer: verdadeiramente, eu cantarei para sempre as misericórdias do Senhor, porque os meus lábios proclamam, porque a minha vida é um receptáculo desta verdade. Eu vivo isso, eu experimento isso, eu falo, vivo isso. E os filhos vão dizer: que bom que nós podemos viver essa verdade. Amém, queridos? Há uns 2 domingos atrás, nós ouvimos aqui a nossa irmã Margot contando um testemunho desse. Ela não tem o domínio sobre o coração, nem da sua filha, nem dos seus netos, me perdoe usar essa expressão, mas eles têm para o resto da vida deles um referencial de que Deus fez um milagre na casa dela. O que eles vão fazer desse milagre, o que eles vão crer através desse milagre, aí é Deus agindo no coração dessa disponibilidade desses 4 solos. E nessa noite, irmãos e irmãs, eu quero dizer para você que em nome de Jesus, o nosso coração não pode mudar de solo. O nosso coração não pode mudar de solo. Nós não podemos deixar que o espinho da dúvida, nós não podemos deixar que a terra rasa da escassez, da indiferença tome lugar no nosso coração. Nós precisamos estar sendo aquele que alimenta a palavra de Deus em solo apropriado, que quando é lançado se alegra na palavra, e essa palavra ela toma verdade, e ela se faz verdade, e ela vê o fruto sendo colhido. É interessante, irmãos, que a grande lição é que Jesus Cristo aqui, ele queria ensinar para os seus discípulos que eles não precisavam temer nenhuma tempestade. Você entendeu? Jesus queria dizer para os seus discípulos: olha, vocês não têm que temer nenhuma tempestade. Jesus está dizendo para nós nessa noite: nós não podemos temer nenhuma tempestade. Nós não podemos temer nenhuma tempestade. Amém. Nós não podemos, nós não devemos e não temeremos nenhuma tempestade. Amém. Há um princípio que diz que aquele que agita a tempestade é o que se esconde nela, é onde faz esconderijo nela. Aquele que agita a tempestade é o que faz o esconderijo nela. Amém, queridos? Então nós entendemos que Jesus aqui pede aos seus discípulos que eles tomem o barco e eles vão em direção, e eles sobem naquele barco e eles vão, mas diz o texto que o vento era contrário. Então vejam, Jesus está lá, manda eles subirem no barco, força, eles pegam o barco, e aqui eu queria fazer com vocês aquele exercício. Vamos, quando a gente lê o texto, diz que era no final da tarde. Jesus faz isso com os discípulos no final da tarde. Vamos aqui fazer uma suposição. 5h30, 6 horas da tarde, Jesus fala para os discípulos: ó, vocês vão-se embora. E eles pegam o barco, e eles não eram neófitos, eram pescadores profissionais, eram homens que tinham musculatura, eram pessoas que tinham experiência. Mas diz o texto que de 5 horas, eles saem, 6 horas, vamos estar 6 horas, eles saem com aquele barco, eles vão para o mar, Jesus vai para o monte orar, mas diz o texto que na 4ª vigília, já chegando no final da madrugada, para começar o sol amanhecer, eles não conseguiam sair do lugar. Então vamos fazer aqui uma conta. Vocês são bons de matemática, todo mundo aqui é bom de matemática. Vamos lá, vamos botar aqui, foi 6 horas, então vamos lá, 7, conta comigo, 7,
Vamos começar de novo, vamos lá. Vamos lá, 6 horas da tarde, Jesus manda que eles peguem o barco e vão embora, tá certo? Vamos lá. Então, 7, não, 7, né? Vamos lá, 7. Não, vamos lá. Eu digo 7, você diz 1, que é a hora, tá certo? A quantidade de horas. 7 horas seria a primeira hora que eles estão remando, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu começar de novo. 6 horas eles pegaram o barco. Então eles estão lá, vamos lá, 7 horas da noite, estaria o quê? 1 hora remando, tá certo? Então, se eu disser 7, então é o que equivalente? Vamos lá então. 7. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. 6 horas seria que horas? Então vamos lá. 1 hora, 2 horas. Pronto. Vamos fazer um acordo aqui que fosse 4 horas da manhã. Quantas horas aqueles homens estavam dentro daquele barco remando? 10 horas. Vocês são bons de matemática. Gente, eles estavam cansados, porque o vento era contrário. Eles estavam cansados. 10 horas remando sem conseguir sair do canto. E o texto vai dizer que as ondas estavam revoltas e o vento era contrário. O vento era contrário. Eles estavam cansados. Há quanto tempo você está remando? Com essa situação em que você tem vivido na sua vida como vento contrário. Não horas, talvez dias, talvez meses, talvez anos. O vento é contrário. O vento tem estado contrário. O vento tem vindo e tem tentado impedir você de continuar indo em direção ao caminho. Mas algo nos chama a atenção, irmãos e irmãs, e eu queria te chamar também a atenção nesse aspecto. É de que em meio à tempestade, aqueles homens estavam em meio à tempestade, mas nós não podemos esquecer de que aqueles homens também estavam em meio à obediência. Eles estavam há 10 horas em meio à tempestade, mas eles estavam 10 horas em meio à obediência. Isso fala alguma coisa para você? Para mim faz todo sentido. Era tão fácil alguém dizer no barco: não dá mais, vamos voltar. Simples assim. Não está dando mais, nós estamos cansados, nós estamos remando há 10 horas, não dá mais, eu já estou exausto, os meus braços estão cansados, eu estou sem força nenhuma, eu estou com fome, eu estou com sede, eu quero voltar para casa. Ele disse que nós fôssemos, mas é melhor a gente voltar, vamos pegar o caminho de volta. E assim, irmãos e irmãs, tem sido tantas pessoas. É legítimo. Você está cansado, você está aperreado, como diz no Ceará, você está sentindo sem forças, você está sentindo esgotado, mas você está em obediência. Permaneça em obediência. Se Deus disse que é para ir, Ele sabe qual é o melhor caminho para nós, mesmo que seja em meio tempestade.
em meio à tempestade, mas em meio à obediência. Irmãos e irmãs, a obediência é o lugar de segurança e proteção para o crente. Segurança e proteção para o crente. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Estarmos no centro da vontade de Deus. Estarmos no centro da vontade de Deus. Eu não sei, irmãos e irmãs, como você está. E aí eu digo, não importa as circunstâncias, não importa que seja a ansiedade do seu coração, mas se a direção apontada por Deus esta é o lugar mais seguro para você estar. Amém. Porque Deus vai entrar com providência. Amém. Eu vou dizer mais uma vez, Deus vai entrar com providência. Amém. E é interessante, irmãos e irmãs, quando a gente lê esse texto, principalmente no versículo 27, é que diz assim: mas Jesus imediatamente, ao vê-los naquela situação, Jesus desce do monte da oração, que estava intercedendo por aqueles seus discípulos. Eles precisavam passar por essa experiência, essa emuná, para que a fé fosse musculada, tivesse musculatura, fosse fortalecida, edificada essa fé deles. E Jesus vem ao encontro, e Pedro faz uma declaração de que ele queria verdadeiramente assombrado. Primeiro eles pensam que é um fantasma, mas diz o texto que imediatamente Jesus diz para os seus discípulos. Olha aqui a palavra que Jesus fala aqui, versículo 27, porém Jesus falou-lhe dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora, irmãos e irmãs, nós entendemos que aqui Jesus vem para acalmar a tempestade da alma, que às vezes tem vento muito mais forte dentro de nós do que fora de nós. A primeira palavra que Jesus diz não é acalma a tempestade, mas é para aquietar a natureza, porque Jesus sabia que o problema dos discípulos não foi a natureza. O problema dos discípulos não era um problema circunstancial, mas é um problema existencial. Jesus sabia que a situação não eram os fatos, mas eram os sentimentos que estavam povoando o coração daqueles discípulos. Irmãos e irmãs, o que eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, receba, é de que Jesus tem consciência de tudo que está acontecendo com a sua vida, e Ele sabe que a presença dEle em você é de que o seu coração não pode ser povoado por sentimentos de engano, mentira e de abandono. Deus é Senhor da sua vida, mesmo em tempo de adversidade, mesmo em tempo de tempestade. Deus é Senhor. Não deixe que o seu coração seja tragado por mentira, por engano, de que Deus te esqueceu, de que os mares revoltos, os sentimentos que tentam povoar e tomar conta da sua mente, tire de você a fé que o Senhor te deu. Tanto a prova disso, que os discípulos ouviram de Jesus: não acalma a tempestade, depois diga: sou eu que estou aqui. Ele primeiro fala à natureza, ele primeiro fala aos discípulos, e depois ele fala para a natureza se aquietar. Porque, irmãos e irmãs, diante das dificuldades, das lutas que nós temos vivenciado, o antídoto
O antídoto é a presença de Jesus. Amém, querido? Amém. Eu vou te dizer, Jesus afirma para nós nessa noite que o antídoto é a sua presença. Amém. Mas a presença de Jesus é uma experiência pessoal. É um processo pessoal. Quando a irmã Lena foi acometida por uma enfermidade, por mais que as pessoas dissessem para ela: irmã Lena, tenha bom ânimo, irmã Lena, vai passar, a senhora vai ficar boa, vai dar tudo certo, Deus é com a senhora, as coisas vão se ajustar. Mas o que verdadeiramente fala e acalma e aquieta a alma da irmã Lena é a intimidade que ela tem com Deus. É o Espírito Santo que chega nos momentos em que ninguém vê, ninguém sabe, e ele diz: eu estou presente, e ela sabe disso. Amém, amém, queridos? E assim, eu, você, cada um de nós, temos os nossos ventos contrários. E aí não adianta as pessoas falarem para nós, né, Alex? Não adianta as pessoas quererem nos consolar, as pessoas quererem nos fortalecer, porque o que vai valer mesmo é a minha emuná, é a minha fé em Deus, é a minha relação com Ele. Não é conhecer de ouvir falar, mas por gentileza, me ajude aí, senão eu vou ter um troço aqui. Com Ele andar. Com Ele andar. Com Ele andar. Eu quero concluir, irmãos, essa palavra nesta noite. Jesus nos diz que o princípio é o amor, que Ele nos ama. Quando Pedro pergunta: posso ir ter contigo? E Jesus disse: venha. E Jesus o toma quando ele começa a olhar as situações e o vento, e Jesus o toma pela mão e diz: tem de bom ânimo. Nós estamos fazendo um material que Deus tem nos abençoado, nosso irmão Rafael tem nos ajudado no momento de sabedoria. Eu queria que você guardasse esse provérbio, que é muito importante, é muito interessante, muito rico, que serve para nós, que diz assim: que o homem não se afoga porque ele cai na água, ele se afoga porque ele permanece na água. Amém, querido? Você entendeu? Deus, em sua bondade, misericórdia e favor, Ele conhece o nosso coração, e mesmo que a gente venha a sucumbir, a esfriar, a padecer e a querer que as circunstâncias tomem proporções na nossa vida, que a gente venha a ir para o fundo, Deus nos pega pela mão. Deus nos pega pela mão, como diz assim o texto. E Jesus falou dizendo: tende bom ânimo, não temais, não temais. Porque quando nós, irmãos e irmãs, cremos, nós reconhecemos o que verdadeiramente o texto nos conduz como sendo a síntese. Versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Porque muitas vezes, e eu vou sinalizar, a gente pode perguntar:
que essa tempestade? Porque eu estou passando por esse vento contrário. Você sabe por quê? É para que depois que tudo isso passe, ou então em meio a essa tempestade, você diga assim, e o adorar, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Verdadeiramente é o Filho de Deus. Verdadeiramente eu sirvo ao Filho de Deus. Verdadeiramente eu sirvo ao Filho de Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, entregue esse vento contrário nas mãos do Senhor. Diga para Ele que você está cansado. Não tem problema nenhum de você dizer: eu estou cansado. E Deus sabe disso. Mas certamente eu tenho convicção de que Ele vai estar com você. Não, Ele já está com você, para que você possa testificar que verdadeiramente Ele é o Senhor que opera maravilhas, prodígios e sinais, para que você diga: Ele é o Filho de Deus.